Então, Pai de bondade, nós te agradecemos pela bendita oportunidade que estamos tendo desses reencontros da família espírita, desses amigos queridos, esta reencarnação, a nossa família consanguínea, família espiritual, tudo que temos, Pai, nós te agradecemos. E permita que possamos crescer ainda mais, para que possamos ajudar mais e melhor o nosso próximo. Abençoe cada um dos membros do nosso grupo. E hoje, em especial, te pedimos que o protetor da Lenice esteja pertinho dela para passar para nós o que ela preparou. Agradecemos a coordenação do nosso grupo espiritual e física, nosso querido irmão Daniel, e todos os irmãos que estamos juntos. E também irmãozinhos que já partiram e que, assim como nós, vêm para junto para aprender mais. Muito obrigada, Pai. Que assim seja. Uma boa noite oficial, então, a todos e a todas. Estou muito feliz com o convite do Daniel. Nós fomos vizinhos aqui em Cruz Alta, né? A família já se conhece há algum tempo, algumas décadas. E, então, esse convite de participar com vocês de uma troca, né? Uma reflexão em torno de um assunto abordando a doutrina espírita, sempre faz com que a gente aprenda, né? Ninguém tem a autoridade, todos nós somos aprendizes, né? Estamos sempre aprendendo com a doutrina espírita, que é um manancial, é uma bênção para aqueles que estudam, para aqueles que buscam o melhoramento, que é a nossa destinação, é a nossa finalidade de estarmos aqui, de ampliarmos os nossos conhecimentos, de colocar qualidade aos nossos sentimentos. Então, são essas experiências que fazem a evolução do espírito, e nós, como espírito imortais que somos, em cada reencarnação é uma oportunidade disso, e a doutrina espírita nos auxilia muito em todos os momentos da nossa vida, nessa trajetória. E o nosso tema, conduta e enfermidade, vai nos remeter à fonte, né? Nós vamos procurar qual a fonte, aquilo que desencadeia em nós a enfermidade, as doenças. Porque Jesus disse uma frase muito intrigante, e depois a gente vai procurar uma explicação que nós vamos encontrar na Gênese. Mas antes, a fonte das nossas limitações, as nossas doenças, segundo Joana de Ângeles, nós vamos ocupar bastante Joana de Ângeles, um pouquinho do Leon Denis e a Gênese de Allan Kardec. Nós vamos ver que o nosso viver, segundo a Joana, é uma consequência do que pensamos, dizemos e fazemos. Então, cada criatura, diz ela, possui um estado vibratório resultante de um dos seus atributos, sejam eles virtudes ou defeitos. Então, essas virtudes e esses defeitos agem em nós, fazem com que nós sintamos bem-estar ou mal-estar. Então, são consequências, né? O nosso pensar vai agir no nosso corpo e, consequentemente, na nossa vida. Tem uma frase que Jesus disse, que nós vamos encontrar lá no Evangelho, no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, e ele diz assim: aprendeste que foi dito aos antigos,
não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Jesus disse isso há 2000 e poucos anos atrás. Como é que nós iríamos entender como Jesus quis dizer que, com um pensamento, é um ato, é uma ação, né, para o nosso entendimento, e nós vamos encontrar a explicação disso na Gênese, de Allan Kardec. Lá no capítulo que fala sobre os fluidos, ele vai explicar como os nossos pensamentos agem. E aí nós vamos entender essa frase de Jesus. Nós vamos encontrar, então, lá no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, no livro A Gênese, de Allan Kardec, e ele diz assim, lá no item 15, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Né? Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Então, nossos pensamentos não são uma abstração. A gente pensa, puf, desaparece o pensamento. Não. Né? O pensamento, ele vai agir nos fluidos. E aqui ele dá a explicação exata dessa frase de Jesus. Ele dá um exemplo. O pensamento, criando imagens fluídicas, se reflete no envoltório perispiritual, como num vidro. Aí toma um corpo e se fotografa de alguma sorte. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, um homem tem a ideia de matar um outro. Por impassível que seja o seu corpo material, o seu corpo fluídico é colocado em ação pelo pensamento, e do qual reproduz todas as nuances. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que tem o desejo de cumprir. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha como um quadro, tal como está em seu espírito. Por isso, Jesus, há 2024 anos, entendedor de tudo, sabia disso, que você pensa e teu pensamento, né, cria imagens, porque nós não pensamos palavras, nós pensamos imagens. Nós estamos pensando e está se, digamos assim, se desenhando fluidicamente o nosso pensamento. Por isso Jesus disse que aquele homem que pensar numa mulher, né, ele já concretizou, porque fica plasmado fluidicamente. Então é muito interessante isso, a gente vai entender, né, o que Jesus quis dizer, que é uma verdade, uma realidade, nesse capítulo que fala sobre os fluidos na Gênese. Então é isso aí. Então aquele que pensou em matar alguém, mas não saiu do lugar, o corpo dele estava ali, sentado, mas ele pensou, ele imaginou, então essa imagem se projetou, se concretizou. Então nossos pensamentos, como Emmanuel diz belamente, ele diz que nós, com os nossos pensamentos, nós podemos alçar voos ou podemos nos enclausurar numa prisão, dependendo do teor dos nossos pensamentos. Então, o quanto nós temos que cuidar dos pensamentos. A Sueli Caldas-Schubert, né, um expositor espírita, e que ela falava muito disso, porque ela tratava sobre mediunidade, ela dizia que nós devíamos pensar os nossos pensamentos, porque assim como eles criam a imagem, ele exerce uma função muito grande no nosso corpo físico e também nas nossas células. E nós podemos, com ele, com os pensamentos, causar bem-estar, saúde, ou podemos causar mal-estar e enfermidades. Então, é a fonte, né? Ali, nossos pensamentos, nós nos fazendo uma reflexão,
Nós temos um exemplo, né, de Santo Agostinho, lá no Evangelho. Ele nos diz que todas as noites ele fazia uma revisão do que ele tinha feito, do que ele tinha pensado, para que no dia seguinte ele pudesse, então, agir melhor ou pensar melhor. Nós poderíamos fazer isso também com os nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos são o gerador de doenças e mal-estar, ou de bem-estar e de saúde. E até através dos nossos pensamentos, nós podemos ter a nossa imunidade ficar mais baixa ou nos proteger de doenças, de vírus, de bactérias. Então, é muito interessante esse estudo do pensamento. O Leon Denis tem uma frase que eu vou aproveitar, que ele diz, lá no capítulo das potencialidades da alma, que ele fala do pensamento, capítulo 23. Ele diz que o pensamento é criador, cria, né? Se concretiza. E ele diz assim: a alma humana percorre seu caminho cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações do seu pensamento. Então, nós estamos continuamente pensando. O pensamento faz parte, né, do espírito. Nós pensamos, somos os seres inteligentes da natureza, do universo, como tem a resposta lá no Livro dos Espíritos. E nós não podemos parar de pensar. Na verdade, a gente pode pensar assim, não, eu vivo com fulana, eu vivo com ciclana, não, nós vivemos com os nossos pensamentos. Na realidade, é os nossos pensamentos que norteiam a nossa vida. Então, é muito importante a gente pensar isso. E refletir e procurar dar um norte, organizar, modificar, se os nossos pensamentos estão nos causando alguma limitação, alguma dificuldade. Porque os pensamentos bons, a gente já sabe, né? A sensação é agradável. Os pensamentos ruins, se permanentes, podem causar danos. Nós somos os primeiros a sentir os efeitos dos nossos pensamentos. Mesmo que os nossos pensamentos sejam vestidos por sentimentos negativos, de ódio, de rancor por outra pessoa, a primeira a ser atingida por esses próprios pensamentos somos nós. Nós é que vamos sentir. E nas obras de André Luiz, aqueles instrutores, né, das várias obras dele, Aniceto, Caldelário, todos eles falam sobre a ação do pensamento. Quando nós emitimos o pensamento, esse pensamento ele vai retornar de alguma forma. Então, nós deveríamos, né, tendo esse conhecimento do poder, da ação do pensamento na nossa vida, nós deveríamos cuidar melhor dos pensamentos, porque dessa forma nós estaríamos cuidando de nós também. Jesus não disse que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos? Se nós nos amamos, nós temos que procurar ter bons pensamentos, aliviar a mente. É claro que nós vamos passar por situações altos e baixos na nossa vida, faz parte. Mas nós deveremos sempre cuidar isso aí, porque tem alternativas. Quando nós estamos com pensamentos negativos e que nos afetam, nós temos a prece, que é um banho de luz, que nos alivia, que nos auxilia, porque no momento que nós utilizamos a prece fervorosa, nós nos conectamos com aquelas mentes que têm condições de nos auxiliar. Então, nós nos fortificamos através da prece. Então, a prece diária, contínua, bons livros,
fazer parte de um grupo de estudo como esse, tudo isso nos auxilia a fortificar os nossos pensamentos e pensar melhor, porque é um atributo da alma. Nós vamos pensar aqui, vamos partir daqui, vamos continuar pensando. Então, a importância de saber utilizar e direcionar nossos pensamentos para o bem, para o belo. Eu, como professora de arte, aposentada, mas sempre ainda envolvida na própria casa espírita, nós tivemos um evento agora no sábado com música, né? É música, é teatro, sempre envolvendo músicas boas de autores, compositores espíritas que muitas pessoas desconhecem. Então, a arte também auxilia a gente manter a mente, né, envolvido com o que é bom, com o belo. Então, nós temos muitas alternativas para sair, muitas vezes, de uma situação até uma questão da obsessão, já que os nossos pensamentos é visualizado, os espíritos nos dizem que muitos espíritos, né, aproveitam essas imagens e eles vão causar influenciações negativas ou positivas, dependendo das imagens que nós estamos lançando com os nossos pensamentos. Então, muitas obsessões partem através daí, que eles podem detectar a imagem que estamos lançando, ou talvez, né, movidos por sentimentos não tão bons. Então, nós, para amar o próximo, nós temos que aprender a nos amar. Então, cuidar dos pensamentos, dos sentimentos, é um exercício para nos auto-amar. Ter autoestima por nós mesmos, procurar o que é melhor para nós. E procurar o que é melhor para nós é procurar ter bons pensamentos em relação a nós mesmos, a Deus e ao próximo, aos outros, né? Então, o pensamento é uma força, é uma energia. Vai depender muito de como nós estamos aproveitando essa energia. É bom, né? É saudável nós nos mantermos em guarda, seguindo a orientação do próprio Mestre Jesus. Orai ou vigiai o orai. Orar, para nós, particularmente, é fácil, né? Nós entramos em conexão com Deus, com os amigos espirituais e nos sentimos bem. O vigiar é o vigiar para dentro. Isso é o mais difícil. Reconhecer os nossos próprios erros, reconhecer aquilo que deve ser melhorado em nós. É mais fácil nós olharmos para fora e ver o erro de quem está do nosso lado, dos outros, do que a nós, né? E Jesus dizendo que nós não vemos, nós vemos um cisco ou vemos alguma coisa no outro que é bem pequeno e não enxergamos a trave nos nossos olhos, a gente calcula que é muito difícil mesmo nós olharmos para dentro, para nós. Mas é por aí que a gente começa o exercício do nosso auto-amor. Porque se a gente detectar alguma coisa que não é muito bom, a gente vai tentar modificar, fazer o contrário, né? Então, os pensamentos bons são saudáveis e vão nos deixar bem. Os não tão bons, já sabemos, né? Todos nós, com certeza, já tivemos maus pensamentos, maus desejos e já sentimos os efeitos. Então, nós passamos por essas situações e vamos aprendendo a nortear melhor aquilo que pensamos, aquilo que desejamos, e é uma força que nós temos que saber utilizar. Claro que nós vamos acertando, vamos errando, faz parte dessa trajetória. O erro também nos auxilia. Pelo menos quando nós erramos e a gente tem a consciência, a gente já sabe
como eu não vou fazer, como eu não vou pensar daquela forma, como eu não vou mais agir daquela maneira, porque nós sofremos as consequências daquele erro, daquele mau pensamento, daquele sentimento não tão bom. E como nós nos queremos bem, nós nos gostamos, a gente quer o melhor para nós, então a gente vai evitar, a gente vai procurar melhorar. Então, agora me convidando a Joana de Ângeles, esse livro aqui, Momentos de Saúde e de Consciência, talvez já tenham lido, ela fala sobre a saúde, né, como nós devemos fazer, e sempre são orientações maravilhosas. Lá no capítulo 5, Saúde e Consciência, ela diz assim: a fim de que a pessoa adquira ou preserve a saúde, é imprescindível a conscientização de si mesma, da sua maneira de ser, o nosso autoconhecimento. É o que nós estávamos falando, muito importante, nós nos autoconhecer. Normalmente, por hábito vicioso, prefere e aceita os estados negativos e alterados de comportamento com os quais a consciência anseia, abrindo espaço para as doenças. Permite-se, desse modo, a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade, e tomba em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso a enfermidades variadas. Não que nós não sintamos mais esses efeitos de ciúme, raiva, não, nós sentimos. Mas ela vai nos dizer que nós temos que nos resguardar, lutar contra isso, procurar não ter. Então, é um trabalho interno que nós temos que fazer. Não sentir raiva e ciúmes é muito difícil, porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, somos aprendizes, estamos nesse processo de crescimento. E nesse processo de crescimento, nós vamos enfrentando todos esses sentimentos. Quem não sente, né? Uma animosidade, uma queixa, todos nós. Mas nós não podemos acalentar, permitir que isso fique conosco. Aí sim, o tempo que essas queixas, esse ciúme, a ansiedade, tudo isso aqui permanecer, vai criar uma patologia, até passando para o nosso corpo físico. Por isso que nós temos que saber, né, um limite, não. Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou sentindo isso? Fazer uma autoanálise, se policiar e fazer alguma coisa para dissolver isso. É como a gente abrir um baú cheio de coisas que a gente tem ali, e aquilo que não nos serve, que a gente tem que eliminar. Não ficar com lixo mental ou guardando maus pensamentos ou maus sentimentos que não vão nos fazer bem. Acalentar isso. É impossível não sentir, mas nós não podemos projetar para dentro de nós e acalentar esses sentimentos que vão nos causar mal. Doenças. Então, nós, sabendo que estamos aqui nesse processo de melhorar, estamos aqui para evoluir, e Jesus disse: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Olha só. Olha a alternativa que Jesus nos diz, que é para ser perfeito. E se ele disse isso, é porque nós temos condições. Ele é o mestre. Nós somos aprendizes. E ele diz que nós temos condições de chegar até um patamar mais próximo do nosso Criador. E para nós chegarmos lá, nós temos que estar com o coração puro, a mente pura. E para que a nossa mente esteja, então, purificada de tantas coisas, entulhos que nós vamos adquirindo nas reencarnações, e cada reencarnação é para que a gente deixe esses entulhos, né? Vamos deixando esse lixo de lado, é para que a gente possa
alçar voo e ficar mais perto de Deus. Como Jesus já esteve e está, talvez, agora, né? Muito mais, porque a evolução não para. Nós conhecemos até onde nós temos que ir aqui, nesse plano onde nós estamos. Até onde nós temos que ir? Jesus é o nosso modelo, nós temos que chegar até o patamar de um Cristo. Muitos podem dizer, não, nunca vamos chegar. Mas Jesus disse, quem leu o Evangelho, tudo o que eu fiz, vocês podem fazer isso e muito mais. Quem gosta de ler o Evangelho, eu sou apaixonada pelo Ato dos Apóstolos, porque lá no Ato dos Apóstolos nós vamos encontrar o que Jesus disse. Vocês podem fazer isso que eu fiz e muito mais. Lá a gente vai encontrar os apóstolos fazendo o que Jesus fez. Então, isso é maravilhoso, né? Mas nós somos, duvidamos. Nós, muitas vezes, confiamos e desconfiamos, cremos e descremos. Temos a atitude do Pedro, né? Quando Jesus foi caminhando no lago e Pedro disse que queria fazer a mesma coisa, ele disse, venha. Pedro foi até um pedacinho e caiu. E o que Jesus disse? Homem de pouca fé. Né? Ele sempre nos cobrou isso. Homens de pouca fé, não é só para aqueles homens lá, é para todos nós. Nós temos que robustecer a nossa fé, tendo a certeza de que somos filhos de Deus, criados para essa perfeição, cujo modelo é o próprio Cristo. Então, nós temos que trabalhar em nós, em cada oportunidade, e essa oportunidade é a melhor que temos, é a melhor que tivemos até agora nas nossas reencarnações, é essa, que nós estamos aproveitando, né? Procurando, através do estudo, nos sustentar para nós nos tornarmos um pouquinho melhor. Então, isso já é algo que nós já estamos andando, nós estamos caminhando, nós não estamos parados. Quantas pessoas estão, né, travadas por terem a mente ainda envoltas com problemas e que não conseguem sair dali porque muitas vezes acalentam aqueles pensamentos, aqueles sentimentos. E esse sentimento trava a vida delas, né, e permanecem ali, muitas vezes procurando alternativas sem perceber que a primeira alternativa é a dela própria. Nós que temos que ter a ação de buscar, mudar e ir para frente, sem ficar olhando para trás, né? Então, é interessante nós fazermos essa análise do pensamento, do que fazemos, para que a gente possa aproveitar a nossa reencarnação. Saiamos daqui com um pouquinho mais de visão da vida, da nossa imortalidade, adquirindo conhecimento, melhorando, como nós falamos, a qualidade dos nossos sentimentos, nos envolvendo com o outro. Muitas vezes a gente sai de uma situação, de uma doença, olhando a situação do outro e tentando auxiliar. Nesse processo de auxiliar, de dar as mãos, nós melhoramos. Quando nós vemos aquela situação em que a gente se encontrava, vai desaparecendo. Então, olhar o outro, ver o outro, né? Então, é para isso que nós estamos aqui. Então, a Joana de Ângeles diz assim, sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, olha só, pessoa é livre, nós somos livres para ser saudável ou enferma. Cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. Começa por te desfazeres dos padrões mentais antigos, negativos, que te condicionaram à aceitação dos comportamentos doentios. Começa no pensamento.
E depois, então, se torna a ação. O treinamento de novas maneiras de pensar, baseadas na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criará automatismos e reflexos que trabalharão pela tua harmonia e saúde. É necessário assumir o controle de ti mesmo. O que vale dizer? A conscientização, esse estágio superior no qual a emoção conduz à sensação. Ter autocontrole, não nos deixarmos abater, não nos deixarmos que as coisas negativas fiquem em demasia na nossa vida, que elas podem permanecer. Infinitas mensagens são dirigidas da mente ao corpo, produzindo hábitos que se arraigarão, substituindo aqueles que se responsabilizam pela desarmonia e doença. Então, no momento em que nós começarmos a exercitar bons pensamentos, boas leituras, ouvir boa música, escutar bons conselhos e fazer essa mudança e colocar em prática, nós estamos nos livrando de doenças que não necessitariam mais. O teu cérebro, com os seus extraordinários arquivos, está sempre armazenando dados com a capacidade de fixar 10 novos fatos por segundo. Então, o que será que nós estamos armazenando na nossa mente? Né? O cuidado que devemos ter com isso. Até mesmo o que estamos buscando nos meios de comunicação, o que estamos olhando, o que nos atrai. A gente tem que fazer essa análise. O que está nos atraindo? Coisas boas? Coisas que vão me ajudar a me elevar? Que vão me ajudar a sair, né, da minha tristeza? O que eu estou fazendo nesse sentido? Então, as doenças têm uma relação profunda com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com o nosso fazer. Jesus dizia também, quando ele propiciava, dava um toque final nas curas, muitas vezes ele dizia: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Pecar no sentido de errar, né? Nós sabemos que pecar significa errar o alvo. Você está procurando alguma coisa e você vai por outro caminho. Isso é pecar, errar o alvo. Então, quando ele diz isso, ele falava que aquela limitação momentânea daquela pessoa que veio procurar ajuda, ou uma doença, ou uma limitação, tinha uma relação com a conduta da pessoa. Então, aquela pessoa estava limitada, aquela pessoa estava com aquela doença porque tinha errado o alvo, tinha feito algo equivocado. Hoje a gente já não fala pecado, a gente diz equívoco. A pessoa cometeu um equívoco. E por ter cometido um equívoco, ela estava naquela situação, doente, paralisada, limitada. E aí Jesus dava aquele toque final, porque ela já tinha aprendido naquela situação, porque Deus não castiga. Era uma autoeducação daquela pessoa que tinha feito um pecado e ela tinha sofrido as consequências daquele ato e com aquele sofrimento provocou nela uma mudança. Ela já não era mais a mesma, aquela do ato, já tinha aprendido a lição. Por isso que Jesus, nas suas curas, ele não curou todo mundo. Só aqueles que já tinham aprendido, já tinham modificado para melhor a sua conduta interna, os seus pensamentos, as suas emoções, esses estavam aptos de serem curados. Senão Jesus teria curado todos. Todo aquele povo ao seu redor que vinham procurar ajuda, nem todos foram curados. Então, aqueles que já tinham aproveitado as consequências do seu erro, do seu pecado,
esses estavam aptos de se livrarem, não precisavam mais. Porque o que Deus quer de nós é que a gente melhore, se torne uma pessoa melhor. No momento que a gente se tornou uma pessoa melhor do que a gente era, não precisa doença, não precisa o sofrimento. Então, essas passagens, né, nos fazem ter uma ideia desse Deus que Jesus disse que nós deveríamos chamar de Pai, né? Que Deus é amor, e chamando de Pai, ele quis fazer com que a gente tivesse uma ligação afetiva com o Criador. Então, nós temos uma ligação, né, com os nossos pais de afeto, e dizendo que o Pai era o Pai nosso, para que a gente movesse nosso coração em direção a Deus. E Deus, então, nos proporciona a nossa reeducação. Nós estamos aqui neste plano para sermos reeducados, porque temos um passado para reparar, muitas coisas boas para aprender, e melhorados, nós vamos poder auxiliar. Um dia nós estaremos nessa posição, né, de Cristos que auxiliam, que ajudam. No caso do nosso Cristo, que existe Cristos em outras dimensões, outros planetas, outras galáxias, né? Espíritos que chegaram no mesmo nível do Cristo e que auxiliam uma humanidade a crescer. Espíritos que reencarnam e que estão em fase de crescimento, evoluindo. Então, Jesus é o nosso guia, o nosso modelo. Voltando aqui para Joana, nesse livro, a bênção da saúde, lá no capítulo 18, ela diz assim, ó, que quando nós estamos com os pensamentos negativos, quando nós nos focamos nas coisas ruins da vida, as nossas forças diminuem, né? Nossas forças se desorganizam. E aí fica mais propício que os invasores microbianos vencem a batalha e se instalam no nosso organismo físico, dando origem ao curso a doenças, a enfermidades. Nós podemos sentir isso na nossa vida, né? Quando nós não estamos bem mentalmente, ou passamos por alguma mágoa, algum ressentimento, e que a gente tem alguma baixa nesse sentido, nós ficamos mais propícios, né, a doenças, ou é alergia, ou é estômago, ou é alguma coisa acontece no nosso organismo físico, porque é consequência das sensações que nós estamos ali sentindo. Então, ela diz assim também, né, quando acontece isso, essas baixas que nós temos, as estruturas profundas do ser, abaladas pelas descargas mentais perniciosas, além dos desarranjos que provocam, facultam a sintonia com outros espíritos perturbadores, que se hominizam nos campos psíquicos, produzindo infelizes obsessões. Aqui ela está dizendo também que nós, né, temos esse perigo quando nós baixamos as nossas vibrações. Quando nós sentimos isso, nós temos que nos proteger com a prece. Se nós não estamos conseguindo fazer a prece, nós podemos ir numa casa espírita, num grupo espírita, pedir o auxílio para que, através das irradiações, nós consigamos ter um equilíbrio para vencer aquela situação. Então, tem recurso, nós temos que buscar os recursos médicos, recursos da fonte espiritual, que em todos os lugares tem. Então, nós não podemos nos deixar abater, nem pelo que fizemos, né? Entrar naquele estado de culpa. Puxa, eu errei, eu fiz isso, e agora? Naquele momento em que nós
erramos ou fazemos alguma coisa, a gente até, a culpa, quando nós nos damos conta, é positiva, mas ficar com aquele estado de culpa, isso vai causar doenças também. Nós temos que aprender com o erro. Errei, agora não vou mais, vou ir para um outro lado. Eu tenho que fazer isso, não ficar martelando ali, naquele estado de culpa que não vai resolver, não vai mudar o passado, não vai mudar a situação. O que vai mudar é a minha atitude a partir de agora, do presente e para frente. Então, isso vai me tornar saudável, e até eu vou poder auxiliar outras pessoas que passaram por aquela mesma situação que eu passei no passado. Como eu já passei, eu posso ser alguém que vou auxiliar. Então, sempre pensando no melhor e não ficar naquele estado de culpa. Aqui ela diz assim que nós temos que nos visualizar saudável. Cultiva os pensamentos otimistas, alicerçado no amor, na ação dignificante, na esperança. Nós tivemos agora, né, um momento aí, há 1 mês, 2 meses atrás, onde nós fomos convidados pelo sentimento da solidariedade a auxiliar as pessoas que passaram situações difíceis e que ainda estão passando, muitas, né? Então, nós vimos aí, teve os dois lados, né? O lado doloroso, mas teve o lado positivo, que todas as pessoas, eu acho que ninguém, né, se ligou a auxiliar alguém, ajudar de alguma forma materialmente, vibrando através da prece, para que essas pessoas possam se recompor novamente, passando por essa provação. Amanhã pode ser nós passando por uma provação. E como é bom sentir a presença de amigos, de pessoas nos auxiliando, nos ajudando. Então, teve um lado positivo dessa tragédia, né, que envolveu o nosso Estado. Todos, né, corações generosos, auxiliando. Isso faz com que a gente pense, puxa, existe muito mais o bem do que o mal. Nós já estamos nesse processo, como o Daniel falou antes, né? Nós estamos em pleno processo de mudança. E esse abalo fez com que a gente visse isso. Houve mais, né, essa interação, esse auxílio. É claro que aqui a gente não vai falar do que poderia, né, ter evitado muitas coisas, né, no ser humano ainda vai ter consequências. Nós sabemos que nós temos que aprender a amar a Deus e a sua obra, a natureza, né? Às vezes é isso, é um descaso pela própria natureza. Nós temos que amar o Criador e a sua obra. Então, é tudo um aprendizado. Nós estamos aprendendo, às vezes, assim. Liberta-te, diz ela, do entulho mental, que te pode constituir fonte de intoxicação e estímulo às vidas microbianas perturbadoras, conservando-te em paz íntima. Se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades. Uma amiga torceu o pé e bem, né, ela está ainda com um problema e talvez tenha que fazer uma cirurgia. E a gente falando, o que você está fazendo? Olha, eu estou aprendendo, aprendi, agora eu estou mais calma, eu estou aprendendo a utilizar os momentos que eu tenho, que já que ela não pode dirigir, não pode sair, é um momento, né? Quando acontece alguma coisa que nós temos que ficar limitada, a gente tem que pensar o que Deus, que lição que eu tenho que tirar disso. E nós gostamos muito de ouvi-la, e ela disse, não, eu estou aprendendo a ser mais calma, a ser mais paciente, né? Muitas vezes a própria torção vem da nossa
ligeireza, da nossa pouca, né, cuidado, nosso pouco cuidado, e ela está dizendo, eu estou agora me cuidando mais, estou assistindo palestras, estou lendo mais, estou mais parada, porque ela era muito agitada. Então, tem certas coisas que vêm à nossa vida, não é um castigo, é para aprender alguma coisa, é para aprender alguma lição ali. Então, esse pequeno exemplo é assim, alguma coisa pode nos entravar na nossa vida, mas vamos ver o que isso quer dizer para mim. Reabastece o departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão e de ternura, envolvendo-te emocionalmente com a vida, de forma a te sentires nela integrado, consciente e feliz. O Divaldo, né, que recebe essas mensagens da Joana, ele passou por muitas situações difíceis. E hoje, aos 97 anos, ele pode falar com autoridade, né? Passou por situações e venceu, e está vencendo. Então, tudo serve de exemplo, de estímulo para nós. Não devemos nos abater. Aqui ela diz assim: quando você está saudável, aproveita o ensejo para te preservares, produzindo mais e melhor. Está bem, está saudável, corre atrás de um sonho, faça as coisas que você não pôde fazer, faça, dê continuidade a coisas boas, vá visitar alguém. Então, nós temos, quando estamos saudáveis, vamos aproveitar para fazer coisas boas. E enfermo, ela disse, se estiver enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor, para te recuperares hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança. Então, em todas as situações das nossas vidas, a gente pode tirar proveito. Tudo vem como ensinamento, e esse ensinamento a gente sai mais maduro, tendo uma visão mais ampla da vida e procurando, então, aquilo que é saudável. A gente pode modificar a nossa vida. E essas coisas que nos acontecem, né, limitações, doenças, vêm para nos acordar, vêm para fazer com que a gente procure um lugar melhor. Nós estamos como subindo uma escada, né? Cada patamar a gente enxerga um pouquinho mais. Quem está lá no segundo degrau da escada não consegue vislumbrar quem está lá no 10º andar. Quem está lá no 10º, ele enxerga mais longe. E é mais ou menos assim a nossa vida. Nós vamos aprendendo, vamos subindo essa escada e vai se ampliando a visão da vida. Nós vamos deixando bacatelas, coisas para trás, e vamos subindo, e vamos vendo, e cada vez a gente vai enxergando mais um horizonte. Kardec faz essa analogia, né, da floresta. Você vai passar por uma floresta, você não sabe o que tem ali. E você passa por aquela floresta, você leva não sei quanto tempo para atravessar. Atravessa aquela floresta, você vê uma estrada, aquela estrada tem uma montanha e você sobe. Lá de cima, você olha a floresta e você já sabe tudo que passou ali. E vai entrando um outro que vai entrar pela floresta. Você lá do alto, você pode auxiliar aquele que está entrando na floresta, que não sabe o que vai encontrar, que vai se machucar, mas você já passou por ali. Ele faz uma analogia das nossas reencarnações, que é mais ou menos assim, nós entramos, né, e passamos por situações difíceis. Mas quando você está num patamar saudável, equilibrado, harmonioso, você tem condições
de auxiliar aqueles que estão vindo e que passam por situações semelhantes a que você passou. Então, é isso. A nossa vida, né? Para nós sermos saudáveis, a gente tem que aproveitar as lições para sair delas mais amadurecido. E a nossa conduta, que tem relação com o que a gente pensa, né? Nós pensamos, acalentamos e vamos refletir isso na nossa conduta. Tem aquela frase que diz que nós somos o que pensamos, né? E nós agimos conforme nossos pensamentos, nós agimos conforme o que a gente sente. Então, se a gente quer agir no bem, a gente tem que ter bons pensamentos, bons sentimentos, acalentar a nossa alma com coisas boas. Então, era essa reflexão da noite, que a gente possa valorizar ainda mais a nossa vida, agradecer, ser grata sempre a Deus, a essa oportunidade bendita da reencarnação, e que a gente possa sair daqui vitorioso, porque seguiu as orientações dos espíritos, né, que estão ao nosso derredor, que nos querem bem, que nos auxiliam, e principalmente do nosso Mestre Jesus, que é uma luz, né, nessa, nessa imensa, digamos assim, imenso mar da vida, ele é a luz, né, o nosso farol. Sem ele, com certeza, nós não estaríamos aqui desta forma. Estamos aqui usando a tecnologia para o bem, conversando, ouvindo, e todos nós auxiliando mutuamente. Então, eu desejo a vocês todos que me ouviram, que tiveram a paciência de me escutar, a minha gratidão no meu coração. Muito obrigado por terem me ouvido. E uma gratidão imensa ao Daniel por ter me convidado. Muito obrigada. Que Deus nos envolva com a sua luz e com a sua paz. Que possamos, neste momento, agradecer a Deus, nosso Pai, pelas inúmeras oportunidades que Ele nos concede de crescermos espiritualmente, que possamos nos envolver com os bons pensamentos, bons sentimentos, que possam fazer morada em nossos corações, repassando a todos aqueles que nos cercam, principalmente aqueles que nós temos um comprometimento maior dentro do nosso lar, nossos familiares, amigos, que as nossas vibrações possam fazer a diferença aonde nós nos encontrarmos. Que Jesus, nosso divino orientador das nossas almas, possa nos conduzir e continuar nos atraindo para o seu amor, e que esse amor possa vingar na nossa vida de relação, que possa nos fortalecer no bem, que a saúde possa ser em nós energizada por esse amor que nós desenvolvemos seguindo Jesus. Muita paz, que assim seja.